Algo muito interessante aconteceu na África. Todos sabemos que os presidentes africanos estiveram na Rússia há algumas semanas para uma cimeira, mas muitos de nós não sabemos o foco principal da cimeira. Então, o que realmente aconteceu em geral nessa cimeira? Primeiro, a Rússia amortizou ou perdoou 23 bilhões de dólares da dívida dos países africanos. Sim, quando as coisas vão mal, reclamamos, mas quando as coisas vão bem, batemos palmas. Basicamente, temos a Rússia mostrando aos países africanos: não sou uma nação ruim. Veja, os 23 bilhões de dólares que você me deve, pode esquecer agora. Vou perdoar toda essa dívida. Pode investir todo o dinheiro em vossos países, em sua infraestrutura, tornar suas vidas melhores e muito mais. Na realidade, muitos países africanos estão muito endividados. Sim, devemos muito dinheiro ao Banco Mundial e ao FMI. Não sei porquê, mas devemos-lhes muito dinheiro na verdade. Supostamente, em 2010, a dívida dos países da África subsaariana rondavam aos 305 bilhões de dólares. A África tem mais dívidas do que pode pagar. Os países com mais dívidas são Angola, Djibouti, Moçambique, Ruanda, Sudão, Tanzânia, Zâmbia, Cabo Verde e Maurícias. Estes são alguns dos países africanos mais endividados. Todos nós devemos muito dinheiro a essas entidades, mais dinheiro do que podemos pagar. Então, a realidade é que eles emprestam dinheiro para qualquer infraestrutura que você queira fazer, qualquer desenvolvimento que você queira, a uma taxa de juros muito alta. Na verdade, os países africanos pagam 8 vezes mais em dívida do que o resto do mundo. E se você não puder pagar o dinheiro a tempo, você deve pagar com juros ou eles virão ao seu país e reivindicam coisas. Nesse caso, recursos naturais. Eles podem reivindicar minerais, ouro, lítio, urânio, diamantes, alumínio, petróleo, entre outros. Não estou a dizer que não devemos pedir dívida para desenvolver nossos países, mas que devemos estar prontos para pagar o dinheiro, senão pagamos muito caro por isso. Infelizmente, a formulação que o FMI e o Banco Mundial fazem dentro dos acordos não permite que você devolva o dinheiro a tempo. Então, no final do dia, você fica preso, fica constantemente em dívidas com esses sistemas. Por outro lado, temos a Rússia dizendo: quer saber? Você me deve 23 bilhões de dólares, mas vou te perdoar. Pode ficar com o dinheiro. Use para construir casas, comprar carro para sua avó, compre Shima. Para os nossos amigos que não sabem o que é Shima, aqui está. Recomendo comer quando vierem à África. Então a Rússia diz: use esse dinheiro para fazer investimentos, compre Shima em seus países. Vocês podem encontrar Shima em praticamente todos os países africanos. Em Ghana, Nigéria e outras partes da África chamam de ugali, mas é um alimento feito de farinha de milho e um pouco de água. Então, Putin diz que a Rússia está a apoiar a expansão da representação dos países africanos no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Basicamente, amigos, há 5 países que fazem parte do Conselho da Segurança das Nações Unidas. Esses países se posicionam e se percebem como super países. Os Estados Unidos da América, Reino Unido, China, Rússia e Alemanha. São esses que decidem. Então, se um país tiver que ser bombardeado pelas Nações Unidas, estes 5 países têm uma grande influência. Tudo o que pode dizer é sim. Os outros países não têm opinião, não significam nada. Você é apenas um país. Você realmente não significa nada. Apenas esses 5 países podem decidir. E alguns presidentes africanos, incluindo o ex-presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, embora eu não o apoie totalmente por ter sido um ditador em muitos aspectos, mas ele perguntava por que os africanos não podem fazer parte do Conselho de Segurança. Por outro lado, a Rússia diz que tem pressionado para que a África seja aceite. O que não entendo é por que precisamos ser aceitos. Não somos seres humanos suficientes para fazer parte. Veja, são 54 países em África e mesmo assim somos tratados como uma unidade. Recentemente, a Índia anunciou que a África já faz parte do G20. Novamente, uma unidade. O que precisamos fazer para sermos respeitados? Eu não entendo. Veja, a Rússia e a África se esforçam para desenvolver a cooperação em todas as áreas e fortalecer relações construtivas, abertas e honestas. A parceria deve ser honesta, construtiva, igualitária e não aquela em que o chefe lhe diz o que fazer e quando fazer. Segundo Putin, a reabertura das embaixadas em Burkina Faso e na Guiné Equatorial foi uma boa decisão. Acontece que as embaixadas da Rússia no Burkina Faso e na Guiné haviam sido fechadas
fechadas, porque na altura os presidentes da Guiné e do Burkina Faso eram pró-ocidente, não gostavam muito dos russos. Foi por isso que fecharam aquelas embaixadas e fecharam completamente o comércio que tinham como países. Vladimir Putin disse que a soberania não é uma conquista única, deve ser constantemente protegida. A soberania não é um estado alcançado uma única vez. Você pode pensar que é livre, mas na realidade quem o liberta tenta de todas as formas que pode para levá-lo de volta à escravidão. Você deve lutar constantemente pela liberdade. Putin também ofereceu assistência à África no combate a ameaças como terror, pirataria e o crime transnacional, acrescentando que continuaria a treinar pessoal de países africanos. Então, ele está oferecendo sua ajuda contra o terror, pirataria e outras coisas. Eu sinto que é bom oferecer ajuda contra o terror, mas o terror deve acabar e essa ajuda deve ser muito bem estruturada. Vamos ser claros, eles estão vindo para a África ajudar. Não queremos que depois construam bases militares e ficar para sempre como muitos outros fizeram, porque isso seria um grande problema. E se eles vierem para a África e disserem que não querem mais voltarem para a Rússia porque o terror está crescendo? Olha, da mesma forma que não queremos ser escravos do Ocidente, também não queremos ser do Oriente. Não queremos ser escravos de ninguém. Queremos ser livres, capazes de tomar as nossas próprias decisões. Trabalhar com parceiros que nos possam ajudar a avançar. Parceiros que sejam transparentes e dispostos a ajudar-nos no crescimento. Putin disse que Moscou, a Rússia, vai dar 90 milhões de dólares adicionais para o desenvolvimento da África. Está bom, 90 milhões de dólares é uma boa coisa, mas devemos depender disso? Absolutamente não. Os africanos deveriam deixar de ser mendigos. Agradecemos a oferta, apreciamos o dinheiro, mas isso não ajuda tanto. Digo isso não ajuda tanto por várias razões. Nós sabemos que esse dinheiro não chega à população. O que na maioria das vezes acontece quando enviam dinheiro para a África para o desenvolvimento? O que acontece? Seu tio, sim, aquele seu tio do governo, pega esse dinheiro e usa para seus próprios fins. Sabemos que eles não usam esse dinheiro para construir hospitais, estradas, escolas. Você não precisa ser gênio para perceber isso. Veja as condições das nossas estradas e dos hospitais. Na verdade, algumas vezes eles pegam um pouco do dinheiro e constroem estradas. Estradas que nunca terminam. Esses nunca terminam a obra. Usam o resto de dinheiro para enriquecer as suas famílias. Então, a África não precisa de doações, precisa de investimentos. O que os africanos precisam, na verdade, é honestidade no comércio, pessoas de grande valor e revolucionárias no poder. A Rússia está a oferecer armas às nações africanas, o que é muito interessante. De acordo com o presidente da transição do Burkina Faso, Ibrahim Traoré, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, está disposto a fornecer armas gratuitamente às nações africanas. Numa conversa com Sputnik sobre prioridade, discutiram o apoio da Rússia, enfatizando que Putin foi extremamente generoso e ofereceu assistência restritiva no fornecimento de armamento necessário para combater o terror em África. A África precisa de armas para se defender. Mais uma vez, é bom ver a Rússia apresentando essa oferta dizendo que vai perdoar a nossa dívida de 23 bilhões de dólares. Digo que isso é muito bom porque na maioria das vezes os chineses não fazem isso. Os chineses te dão coisas, eles constroem suas coisas, fazem um projeto para você. Se você não conseguir terminar o projeto com o dinheiro que eles te deram, você ainda precisa pagar o dinheiro. Se você não pagar o dinheiro, eles levam seu porto ou aeroporto. Sim, eles não brincam. Levaram o porto de Sri Lanka porque o país não tinha condições de pagar o dinheiro. Fizeram a mesma coisa na Tanzânia. Tinha um projeto de construção do porto com Tanzânia. A Tanzânia não conseguiu pagar o dinheiro. Os chineses quase tomaram o porto. Tiveram muita sorte porque na altura o presidente da Tanzânia, Magufuli, não permitiu. Sabemos que os países africanos devem muito dinheiro ao Banco Mundial. Quem é o dono do Banco Mundial? Essa é uma grande e boa pergunta. Como é que um grupo de indivíduos pode ter mais dinheiro do que países? Em que tipo de sociedade vivemos? Por que as pessoas não estão fazendo as perguntas certas? Basicamente, os países que não têm dinheiro têm de pedir empréstimos a alguma entidade chamada Banco Mundial. Quem é o dono do Banco Mundial? Que cria o dinheiro do Banco Mundial que todos vocês precisam para construir seus países, suas estradas, seus hospitais e outras coisas. Devemos fazer as perguntas certas. Por que eles têm o direito de imprimir esse dinheiro e dar-lhe valor? Por que não temos o direito de fazê-lo em nossos próprios países? Não faz sentido.
Diga-nos o que você acha sobre isso aqui nos comentários. Como a África pode progredir? Podemos construir a África com doações? Nunca. São sempre os países europeus que dão à África. É sempre a América que dá à África. Agora a Rússia dá à África. Mas todos sabemos que a África tem a maior riqueza do mundo. Somos nós que temos mais ouro, mais lítio, mais urânio, mais diamantes, mais alumínio. Mas somos nós que temos de mendigar? Pense nisso, não faz sentido. Se você aprendeu algo novo hoje, dê um like nesse vídeo. E não esqueça de se inscrever no nosso canal para mais vídeos como este. Deus te abençoe. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!